Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Estamos vivenciando a fase de transição em que a Terra passa da condição de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. De um lado, vemos o aprimoramento da ciência e da tecnologia, trazendo facilidades para a vida do homem. A multiplicação de organizações criadas com o objetivo de dar garantias de vida digna às pessoas, e os órgãos governamentais desenvolvendo o seu trabalho voltado a atender cada vez mais às necessidades de seus cidadãos. De outro lado, encontramos pessoas em crises existenciais, sem respostas aos seus questionamentos íntimos a respeito do que são, qual a razão da dor que enfrentam e qual o objetivo de suas vidas. Focos de desequilíbrio social reclamando reparação em regime de urgência. Catástrofes climáticas de amplo espectro e insegurança social
o que leva muitos à depressão e a problemas de saúde de complexo restabelecimento. À luz da doutrina espírita, este quadro demonstra também um intenso intercâmbio entre os seres humanos e os espíritos desencarnados, de mútua influência, independentemente do nível moral e intelectual que apresentam, dentro do princípio de afinidade que preside este relacionamento mediúnico. A análise destas questões, feita sob a ótica do Espiritismo, leva-nos fatalmente à compreensão de que a melhor maneira de nos posicionarmos no atual contexto, considerando principalmente a sintonia com os espíritos que o nosso comportamento estabelece, é a de vigiar, orar e fazer o bem até o limite das nossas possibilidades, como preceitua o Evangelho de Jesus. O poder da prece. A vida de hoje, com o avanço da ciência, embora seja esta uma necessidade e uma determinação do alto, deixa muitas criaturas à mercê de si mesmas, sem entender o porquê de tanta calamidade que vai pelo mundo. Não entendendo, é claro que se desnorteiam. Não compreendem porque Deus permite que, nesse avanço da ciência, certas descobertas e conquistas do homem sejam para a destruição dos povos entre si. Muitos começam a descrer de tudo, a se afastar de suas religiões, desiludidos, decepcionados com os acontecimentos mundiais, as catástrofes, os desmandos da maior parte da humanidade. Todavia, temos que convir que não nos cabe aprovar ou condenar o que acontece. Só Deus sabe o porquê de tudo, e se Ele permite, deve ter uma razão que nos escapa. Em vez de nos decepcionarmos, de nos entregarmos ao desânimo quando somos atingidos por essa onda que atravessa o planeta em que vivemos, o que precisamos é orar. Não mudaremos a ordem dos acontecimentos, mas muita coisa será para nós esclarecida pela intuição, através da prece. A prece sincera nos transmite, com a coragem, a capacidade de entendimento, capaz de enfrentar todos os reveses e lutas. Escreve Alex Carrel: se vos afizerdes ao hábito de orar com sinceridade, vereis como a vossa vida se modificará profundamente. A prece marca com seus sinais indeléveis as nossas ações e conduta. Uma tranquilidade de atitude, um estado efetivo de repouso que transparece na fisionomia são, por via de regra, observados em todos os que enriquecem de tais forças a sua vida íntima. Dentro do insondável recesso de nossa capacidade de entendimento,
acende-se uma luz, e o homem vê-se a si mesmo. Percebe o seu egoísmo, seu orgulho, seus temores, suas cobiças, seus erros. Desenvolve-se-lhe, então, o senso de obrigação moral, de humildade intelectual, e eis que a alma se lança na jornada para o reino da graça. A palavra abalizada de um homem da envergadura moral, intelectual e espiritual do Dr. Alex Carrel nos diz tudo sobre o poder da prece. A prece revigora, afasta as nuvens escuras do pensamento, deixando-nos divisar réstias de um céu azul. Para que possamos ser úteis à coletividade, não precisamos possuir bens materiais nem cultura, mas desenvolvendo em nós a fé que transporta montanhas, orar com fervor, rogando ao nosso Pai que envie socorro àqueles a quem queremos auxiliar. Chegamos a um ponto em que temos que reconhecer que é fútil satisfazermos-nos com as coisas materiais. Se quisermos um mundo melhor, um mundo de paz, façamos as pazes conosco e, ajoelhados no altar da nossa alma, oremos para que jamais duvidemos da onisciência e do poder de Deus. Tudo acontece porque precisa acontecer. A prece é, pois, uma necessidade e a nossa tábua de salvação. Procuremos manter acesa a lâmpada da nossa fé e acreditemos sinceramente no poder da prece. A prece. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos com pouca luz, numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar da mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos
que, se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Você sabia que a oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida? Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. E que a oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem.
rumo à luz. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais, maquinalmente, vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora? Se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo, quando sentes que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugídio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar? Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. O ser e o fazer. O dicionário define a oração como uma súplica, um pedido dirigido a Deus ou a uma alma santificada, relacionado com as nossas necessidades. Fala também que a oração é um momento de elevação na busca de Deus. Prevalece no comportamento humano a primeira ideia. A oração como vínculo para a satisfação dos anseios relacionados com a saúde, com a família, com as finanças, com o conforto e o bem-estar. Não é proibido nem inconveniente, desde que sejamos comedidos, não transformando a oração em interminável listagem de carências. Também nada contra o crente que repete fórmulas verbais durante longos minutos e até horas. Preferível assim a falar mal da vida alheia, bebericar no bar, jogar conversa fora,
devaneando sobre abobrinhas. Consideremos, porém, que para conversar com Deus é preciso que fale o coração, não os lábios. Aí Jesus, pronunciado com sentimento profundo, vale mais do que 1000 rezas. Nesse particular, oportuno considerar a mais significativa oração cristã, o Pai Nosso. Não se trata de uma fórmula verbal, cujo valor esteja na repetição, como fazem muitos fiéis, cumprindo, não raro, penitências. Para entender seu propósito, é bom lembrar que, como está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Não queriam uma fórmula verbal, cujo valor estivesse na repetição, mas uma orientação de como relacionar-se com Deus. O Pai Nosso é, portanto, um convite à reflexão, envolvendo os temas que propõe, e analisemos suas expressões. Pai nosso que estás nos céus. Para os judeus, Deus era o Senhor dos exércitos, que se vingava até a 4ª geração daqueles que o aborreciam e mandava passar o fio de espada em terra inimiga, tudo o que tivesse fôlego. Era tão temido, tão terrível, que não deveriam sequer pronunciar seu nome. Jesus nos apresenta a Deus como um Pai magnânimo, de infinito amor e misericórdia, que faz nascer o sol para os bons e maus, e descer a chuva sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Portanto, devemos orar com a confiança do filho que busca o Pai carinhoso e bom, não com o temor de quem se dirige a um Senhor tirano. Santificado seja o teu nome. Deus está sempre na boca das pessoas. Você me ama? Pergunta a jovem tentada pelo namorado insinuante. Claro que amo. Jura? Juro. Por Deus? Sim. Fale. Juro por Deus. E seu namorado depois o abandona? Ela sentencia. Deus é justo. Ele há de pagar. Primeiro, a jovem evocou Deus para que o namorado dissesse a verdade. Depois, para que o castigasse. Seja qual for o nome com que identificamos o Senhor Supremo, Jeová, Alá, Brahma, Oxalá ou simplesmente Deus, para a criatura cristã ocidental, é preciso, como ensina Jesus, não vulgarizar seu nome, nem transformá-lo em testemunho de juramentos ou em juiz e carrasco de nossos desafetos. Venha o teu reino. O reino, ensina Jesus, está dentro de nós. Não entraremos no reino. Ele deve estar em nós, com abertura de espaço para a reforma íntima, nossa adequação aos valores do Evangelho. Quando o sorobem for objeto de nossas conversas e cogitações, o reino estará instalado em nosso universo interior, marcado pela paz, o tempero da felicidade, ainda que enfrentemos as vicissitudes do mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A reflexão em torno dessa expressão tem duas vertentes.
A primeira, aceitar o imutável. Há situações em nossa vida que não podem ser modificadas. A morte de um filho, a amputação de um membro, a doença incurável. Piores do que os sofrimentos que lhes são inerentes, situam-se aqueles sustentados por revolta, desespero, inconformação. A doutrina espírita nos ensina que situações dessa natureza envolvem processos kármicos de resgate e reajuste. É o pagamento de um débito oriundo de um comportamento comprometedor em vidas anteriores, algo que pedimos, não uma imposição divina. Inadmissível o devedor aborrecer-se quando lhe cobram uma dívida na data que ele próprio marcou para o resgate. A segunda, mudar o mutável. Não é da vontade de Deus que guardemos ignorância das realidades espirituais, que nos situamos deprimidos e pessimistas, que o ambiente no lar esteja tumultuado, que tenhamos problemas orgânicos por mau uso da máquina física ou desajustes psíquicos oriundos de influências obsessivas. A ignorância é derrotada pelo estudo. Sentimentos negativos são superados pelo cultivo do otimismo e da fé. A desarmonia no lar não resiste às virtudes evangélicas. A saúde é preservada com exercícios físicos, respiratórios, alimentação adequada, trabalho disciplinado. A influência espiritual inferior perde ponto de apoio com a mudança do nosso padrão vibratório, a partir do cultivo do bem e da verdade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Não conhecemos ninguém que receba diariamente sua cota de pão do céu para nutrir-se. A expressão é simbólica, significa oportunidade. Deus nos oferece o trigo, mas é preciso cultivá-lo, colhê-lo, transformá-lo em farinha para a produção do pão. Há a história daquele homem que reclamava ao sacerdote que Deus não o atendia. Orava muito, pedia ao Senhor um emprego com o qual pudesse atender às necessidades de subsistência dele e da família. Estranho, murmurou o sacerdote. O que você faz após a oração? Fico esperando a providência do Senhor, pois vai orar o resto da vida sem que aconteça nada. O emprego não virá até você. É preciso ir atrás, gastar a sola dos sapatos. Deus o inspira com a oportunidade de ir buscar no lugar certo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Muitos religiosos, atormentados por prejuízos materiais ou emocionais causados por alguém, pedem a Deus alívio para seus padecimentos, sem resultados. Deus não ouve nossas orações, reclamam. Ideia equivocada. Deus jamais deixa de nos ouvir. O problema é saber se o estamos ouvindo. Recordemos, em princípio, algo ponderável. Nossos desafetos são filhos de Deus. Imaginemos que disséssemos a um pai: preciso muito de sua ajuda. Não leve em consideração o fato de que odeio seu filho. Quero que ele se exploda, que se dane. Por isso, as pessoas oram,
oram e parece que Deus as ignora. É que trazem obstruído os receptores psíquicos por ódio, por rancor, por mágoa e ressentimento. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Desde Eva, o simbolismo bíblico, o ser humano é tentado todos os dias, envolvendo sexo, dinheiro, poder, destaque social. A tecnologia tradicional situa a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a vaidade como os 7 pecados capitais, capazes de remeter os que deixam vencer pelas tentações às profundezas do inferno. Consideramos, entretanto, que somos tentados por nossas próprias tendências. O ditado "a ocasião faz o ladrão" fica melhor se considerarmos que o ladrão aproveita a ocasião. Uma jovem esperando o ônibus à noite, ao sair da faculdade, é exatamente isso ao comum das pessoas. Para o indivíduo dominado por sentimentos de luxúria, ela será o ensejo de um programa. O mal que devemos vencer, superando a tentação, é aquele que mora em nosso coração. Assim seja. Um amigo sempre termina a oração dominical afirmando: "Assim hei de fazer", e explica: "Se digo, assim seja", é como se estivesse esperando de Deus a realização de todas as propostas contidas na oração. E se digo, "assim hei de fazer", sinto que elas representam o meu desafio, algo que me compete realizar. É bem pensado, né, meus irmãos? Para chegar ao ser que é de Deus, indispensável o agir, que é nosso. O poder da oração. Dentre as muitas boas histórias contadas na revista Seleções, uma nos chamou a atenção pelos ensinamentos que contém. Seu autor, já homem feito, refletindo sobre o poder da oração, lembra-se de quando ainda era apenas um garotinho. Conta ele que certa manhã de primavera, sua mãe o vestiu com a sua roupa domingueira e lhe recomendou para que não saísse além dos degraus da porta da frente, pois em poucos minutos iriam visitar sua tia. O menino esperou pacientemente até que o filho do vizinho da esquina se aproximou e lhe disse um palavrão. Então, ele pulou os degraus e se atracou com o outro até caírem ambos numa poça de lama. Sua blusa branca ficou enlameada e a meia com um rasgão sangrento na altura do joelho. Lembrou-se da advertência da mãe e começou a berrar desesperadamente. Sua dor, porém, acabou quando ouviu o barulho do sorveteiro que anunciava em altos brados o seu produto. Esqueceu a desobediência e correu para casa para pedir dinheiro à mãe a fim de comprar um sorvete. Diz ele que nunca pôde esquecer a resposta que recebeu da mãe. Olhe para você mesmo. Você não está em condições de pedir nada. Foi mergulhado nessas lembranças que o autor fez um paralelo com a nossa posição diante de Deus, quando oramos pedindo alguma coisa. Antes de invocar o auxílio de Deus, necessitamos voltar o olhar para nós próprios e verificar se estamos ou não em condições de pedir algo. Para que Deus nos ajude, é preciso que façamos a nossa parte conforme prescreve o Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Em geral, o mal dos que rogam bênçãos é que não são honestos para com Deus. É comum implorarmos graças celestes, estando de relações cortadas com familiares, amigos, vizinhos. Quando buscamos a ajuda divina,
é preciso que preparemos o coração adequadamente. É inútil pedir amparo com o coração cheio de inveja, de ciúme, de malquerença, de ódio e de outros detritos morais. Nesse caso, se realmente desejamos pedir algo, que peçamos forças para vencer essas misérias morais. É comum rogarmos a Deus que nos dê saúde, e por outro lado acabamos com ela com o vício enfermiço do cigarro, da gula, do trago infeliz, das noitadas de orgias, entre outros abusos. Importante que meditemos um pouco mais a respeito da nossa real vontade de receber ajuda divina, uma vez que Deus sabe das nossas intenções mais secretas. Antes de buscar ajuda através da prece, olhe para você mesmo e veja se está em condições de pedir alguma coisa. Verifique se está fazendo a parte que lhe cabe. Se o templo do seu coração está devidamente limpo e arejado para receber as bênçãos do Criador. Lembre-se sempre da recomendação do Cristo: ajuda-te que o céu te ajudará. A condição é que nos ajudemos primeiro, fazendo a nossa parte, para depois merecer a ajuda do alto. Importante que entendamos bem os mecanismos da oração. Pedir, saber pedir e, acima de tudo, merecer. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade.
fale com Deus. Reserve pelo menos um momento no decorrer das suas atividades para dialogar com Deus. Você conversa com tantas pessoas durante o dia, gente até desconhecida, e não dispõe de um minuto sequer para falar com Deus, a fonte inesgotável do bem eterno. Já reparou quantas vezes você ficou mal depois de ter conversado com alguém de baixo astral? Imagine se você adquirir o hábito de conversar com Deus todos os dias. Quanta luz surgirá em seu caminho? Essa mesma luz que você reclama ausente em sua vida. Muitas pessoas gostariam de receber uma graça dos céus. No entanto, a grande maioria sente vergonha ou preguiça até para pronunciar o nome de Deus. Quantas vezes morremos de sede diante da fonte de água cristalinas? Um livro seria pouco para descrever os benefícios da oração. A prece é uma autoterapia espiritual e, por intermédio dela, agradecemos o que temos, louvamos a vida e pedimos a Deus que nos auxilie em suas necessidades. De que mais precisamos? A oração é das mais poderosas formas de imunização espiritual. Durante a prece, mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. A luz dissipa as trevas. A escuridão em que muitas vezes nos encontramos é apenas ausência de luz. Por intermédio da prece, tornamo-nos mais suscetíveis à inspiração dos guias de luz, o que nos ajudará a escolher os melhores caminhos no rumo da felicidade. A oração nos livra de muitos atalhos perigosos. A prece é também um excelente remédio, pois a ligação com o alto nos acalma, alivia a angústia e a opressão, relaxa as tensões e restabelece nossa confiança perante a vida. Por acaso, você conhece algum remédio inteiramente gratuito que faça tudo isso e sem nenhuma contraindicação? Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido.
pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplie a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, e que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre, que assim seja, Senhor. A invigilância é um mal, fonte geradora de sérios problemas em nossa vida, em nossos lares, faz com que fiquemos indefesos e à mercê de nossos desafetos do passado. Por isso é preciso sempre orar. Orai e vigiai. Só assim evitaremos novas quedas.
Sabemos o quanto é difícil saldar nossos compromissos com o passado. Mas tudo torna-se mais difícil quando em nossos caminhos provocamos ainda maiores dores àqueles que nos cercam. Somos devedores e, pela invigilância, acabamos acumulando novos débitos na vida. Isso dificulta muito nosso progresso. Mas Deus, ser soberano, sempre vela por nós e com o amor de um Pai grande. Sempre nos ampara e nos perdoa em todas as nossas quedas. Por isso, nunca nos esqueçamos de que a prece move realmente montanhas. Que o amor e a caridade sempre farão, de modo inquestionável, parte da nossa salvação. Só agindo no bem, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos para nós, poderemos evoluir e crescer perante nosso grandioso Pai e nosso querido Mestre e Irmão, Jesus. Meu dia, quanta alegria eu sinto em dizer, pela vida que me deste, meu Deus, tudo quero agradecer. Bom dia, meu dia, obrigado pela paz, pelo amor, pela crença que eu tenho, pela fé. Obrigado, meu Senhor. Bom dia, Senhor, nos acordes, na harmonia da canção, pelo sol, pela beleza do luar, te agradeço em oração. Bom dia, meu dia, obrigado pelas flores, pelo mar e por toda a natureza que nos dá a alegria para amar. Meu dia, quanta alegria eu sinto em dizer, pela vida que me deste, meu Deus, tudo quero agradecer. Bom dia, meu dia, obrigado pela paz, pelo amor, pela crença que eu tenho, pela fé. Obrigado, meu Senhor. Bom dia, Senhor, nos acordes, na harmonia da canção, pelo sol, pela beleza do luar, te agradeço em oração. Bom dia, meu dia, obrigado pelas flores, pelo mar e por toda a natureza que nos dá a alegria para amar. La, la, la.